Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa web aula 1.2 da nossa unidade temática 1. Agora nós vamos estudar especificamente sobre análise das demonstrações contábeis e nessa análise nós vamos tratar do método, relatório e estrutura das demonstrações contábeis. Bom, antes de nós iniciarmos, então, como eu falei anteriormente, a contabilidade gerencial, ela estuda procedimentos e técnicas da contabilidade de custos, da contabilidade financeira e da análise das demonstrações contábeis. Então, nesta web aula, nós vamos iniciar a análise das demonstrações contábeis. E vamos iniciar pelo método de análise das demonstrações contábeis. Então, vamos lá. Então, segundo Martins, Miranda e Diniz, o método da análise das demonstrações contábeis demonstra o quê? O passo a passo. Como que eu vou fazer a análise das demonstrações contábeis buscando o quê? Otimizar o tempo, tá? Para que eu consiga o quê? Eu consiga informações para tomada de decisão o quê? Assertivas e tempestivas, ou seja, no momento certo. Dentre os métodos da análise das demonstrações contábeis, a gente tem o quê? O primeiro é a observação, depois o exame e depois a interpretação. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a observação. Então, inicialmente, vocês vão coletar essas demonstrações contábeis da empresa. Então, na nossa disciplina, lá no roteiro de estudos, eu trouxe uma demonstração contábil de uma empresa que atua no ramo, que foi publicada, é uma SA de capital aberto, tá? Então, o primeiro momento que vocês vão fazer lá no roteiro estão resolvidos os exercícios, eu irei construir lá no blog, disponibilizar no blog, como se calcula os indicadores e se faz a interpretação dos indicadores. Então, para vocês conseguirem fazer os cálculos, porque aqui nas aulas eu vou apresentar as fórmulas, mas se vocês tiverem dificuldade em coletar o saldo das contas, é só vocês irem lá no blog que vocês vão acessar o quê? Vocês vão acessar o exemplo prático para calcular e interpretar a análise das demonstrações contábeis. Então, a primeira coisa, quando você pega as demonstrações contábeis, nesse caso, a gente vai trabalhar com o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, que serão esses dois demonstrativos analisados. A primeira coisa que você vai verificar é o seguinte: essas demonstrações são confiáveis? Elas vêm acompanhadas de parecer de auditores independentes? Então, se essa análise é para atender usuários internos, você tem que observar se a base de dados que alimentou aquela contabilidade, aqueles demonstrativos, eles seguiram princípios e normas adequadas, todos os atos e fatos são registrados corretamente, para a partir daí você vai conseguir fazer o quê? Fazer análise. Porque senão, se você não conhece muito bem o contador, os gestores, o que pode acontecer? Há um risco em avançar com a análise, tá certo? Então, você tem que ter muito critério nessa questão de observação. Bom, mas já você verificou que a empresa que você atua, que você está analisando, você verificou que é uma empresa confiável, que tem parecer de auditores independentes, inclusive o modelo que eu utilizo no exemplo prático, ela tem parecer de auditores independentes, então a gente pode continuar na análise. Então, como que a gente faz? Primeiramente, identificar quais contas contábeis e grupos de contas mais se destacam nas demonstrações. Então, esse é o primeiro momento.
Feito isso, então a gente foi lá, fez a leitura desses demonstrativos, identificou as contas. Então, quais são as contas? Aí nós temos contas que compõem o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, no caso do balanço patrimonial. E na DRE a gente tem o quê? A gente tem as receitas, os custos e as despesas. E ao final a gente tem o lucro. Tá? Então, a gente vai fazer olhar com detalhes, observar com detalhes para que a gente inicie o exame. Então, o exame das demonstrações contábeis, ele pode ser feito. Então, nós temos 4 possibilidades. A gente pode fazer a análise horizontal, a análise vertical, a análise horizontal conjugada com a vertical e o exame, né, que são os cálculos por indicadores. Então, na nossa disciplina, vocês vão estudar os indicadores e como fazer a análise horizontal e vertical. Bom, depois que você realizar os cálculos, que é a parte do exame, vocês vão fazer o quê? A interpretação. Então, essa interpretação do exame, lá dos resultados numéricos encontrados, você pode fazer uma interpretação com um único índice. Um exemplo é identificar a lucratividade. É um único índice. Então, se eu quero saber a lucratividade dessa empresa. Grupo de índices. Então, eu quero analisar o grau de endividamento dessa empresa. Quanto que essa empresa deve para terceiros? Essa dívida, ela é maior no curto prazo ou no longo prazo? Nós podemos fazer comparação históricas, né? Comparação histórica e sazonalidade histórica vai ser aquela que eu faço vários anos. Então, eu pego todas as demonstrações de 4 anos e faço uma comparação histórica de uma mesma empresa, tá? Comparação de índices entre e dentro de empresas. Então, empresas do mesmo ramo, qual é a lucratividade, qual o retorno do investimento dessa empresa, tá? Ano passado, o retorno sobre o investimento foi 12%, esse ano foi 11%. O que aconteceu? Então, essa é a comparação entre índices dentro da própria empresa. A gente pode comparar com índices de outras empresas e da própria empresa também. São várias formas de interpretação. Depois que a gente fez essa interpretação, nós vamos elaborar o relatório da análise das demonstrações. O relatório deve apresentar a posição financeira, econômica e operacional da empresa, com vista a avaliar o seu desempenho passado, então, o que ocorreu no passado, o que está ocorrendo na atualidade, para se fazer o quê? A previsão do futuro. Neste caso, Martins Miranda e Diniz, ele indica, né, quando você for fazer a análise, utilizar algumas revistas que trazem informações sobre essa temática. Entre as revistas que ele cita Valor Econômico, a revista Exame, e o Instituto ASAF das SAs, que lá nesse instituto ele aparece o quê? Análise financeira de várias empresas, de vários ramos, tá bom? É bem interessante. Se vocês tiverem um tempinho depois, acessar lá e dar uma olhada, que lá aparece a lucratividade, retorno sobre o investimento de várias empresas, principalmente SA de capital aberto. Bom, nós falamos sobre a análise das demonstrações contábeis, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses 2 demonstrativos. Então, os demonstrativos que nós vamos analisar serão 2, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Vamos lá para os slides agora para a estrutura das demonstrações. Então, o balanço patrimonial, ele é formado pelos bens, direitos e obrigações. Então, o que são bens? O bem melhor de todos é o dinheiro, mas a gente também tem outros bens.
bens imóveis, estoque, máquinas, equipamentos e direitos. O que são direitos? São valores a receber. E obrigações? Obrigações são as dívidas. Então, nós temos obrigações com terceiros, que são as dívidas com terceiros, que é chamado capital de terceiros, e nós temos também as obrigações com sócios, que é chamado de capital próprio. Então, o balanço patrimonial, ele demonstra o quê? A posição patrimonial e financeira. Então, no balanço patrimonial se identifica onde se investe, como se financia e qual a capacidade da empresa de pagar passivos. Tá ok? Bom, o outro demonstrativo que nós vamos estudar é a demonstração de resultado do exercício, que ela apresenta a receita, despesas e os lucros. Ela demonstra o quê? O desempenho econômico e a eficiência. Nesse demonstrativo, analisa-se a empresa dá lucro ou prejuízo? Quanto é seu faturamento? Qual é o seu lucro operacional? Qual é o seu lucro financeiro? Tá. Lembrando aqui comigo, alunos, que não são somente esses dois demonstrativos que são elaborados, tá certo? Tem outros demonstrativos, mas neste momento nós vamos, como o nosso foco é contabilidade gerencial, se vocês conseguirem compreender o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício e extrair as informações, fazer o exame e interpretação, já está de bom tamanho para vocês, porque vocês vão conseguir tomar decisões que irá possibilitar a sustentabilidade da empresa. Aí nós temos no próximo slide a estrutura do balanço patrimonial, que é o ativo circulante, o passivo circulante, o ativo não circulante, o passivo não circulante e o patrimônio. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, do lado do ativo, então no ativo a gente fica o quê? Os bens e os direitos. Eu tenho um ativo circulante, que são classificados os índices, os itens de maior liquidez, ou seja, aqueles realizáveis por venda ou recebimento no curto prazo. Então, estes bens e direitos aqui são aqueles que poderão, né, serem em menos de um ano disponíveis para transformação em recurso financeiro. Aí nós temos o quê? O ativo não circulante, que são os ativos de menor liquidez, serão realizáveis a longo prazo, então não é tão fácil a sua realização, ou seja, transformar eles em espécie com mais facilidade, porque estão relacionados aqui os bens que serão utilizados para a atividade operacional da empresa. Um exemplo que a gente tem aqui é o imobilizado. Bom, nós temos do outro lado o passivo e o patrimônio líquido. Nós temos primeiro o passivo circulante, que são as obrigações que vão vencer até 12 meses depois de encerrado o exercício financeiro, tá? E nós temos também o passivo não circulante, que são aquelas obrigações que serão quitadas após 12 meses de encerramento do exercício financeiro. Então, o passivo circulante. Encerrei o balanço em 31/12/2020. Então, o que vai aparecer lá no passivo circulante? Aquelas dívidas que vão vencer até 31/12/2021. Já as dívidas do passivo não circulante são aquelas dívidas que irão vencer após 31/12/2021, quando nós estamos analisando o quê? O balanço patrimonial de 2020. Bom, aí nós temos também o
patrimônio líquido, que é o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzido todos os seus passivos. O patrimônio líquido representa o total de recursos próprios, como eu disse anteriormente, é o capital próprio. É o valor, corresponde também, né, o valor dos sócios e acionistas. Mas aqui no patrimônio a gente tem o capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, dentre outros. Bom, vamos agora para a demonstração de resultado do exercício. Então, a demonstração de resultado do exercício, inicialmente, ela vem o quê? A receita líquida. Então, quando é publicado os demonstrativos, vocês estudaram lá em contabilidade geral, receita bruta, mas na publicação dos balanços e da demonstração de resultado, a receita, ela aparece a receita líquida. Se você quer identificar a receita bruta, aí você tem que ir lá nas notas explicativas destes demonstrativos e buscar a receita bruta de vendas daquele ano. Bom, então vamos lá. Nós temos a receita líquida, nós temos os custos dos produtos vendidos, nós temos as despesas operacionais. Depois a gente tem o que? O resultado operacional, o resultado líquido, o lucro líquido do exercício e o lucro líquido por ação. Bom, então vamos lá, receita líquida. O que é receita líquida? Então, como eu disse, né, nas publicações da demonstração de resultado, se você quer saber o montante da receita bruta, tem que ir lá na nota explicativa, tá? E identificar essas informações. Depois nós temos aqui os custos dos produtos vendidos. Então, o que são os custos dos produtos vendidos? São aqueles gastos necessários para você deixar o seu produto pronto para ser comercializado, tá bom? Depois nós temos o resultado bruto, que é a diferença de quê? De receita líquida menos custos dos produtos vendidos. Então, resultado bruto, receitas líquidas menos custos. Depois nós temos o quê? As despesas operacionais, que são aqueles gastos necessários para você vender o seu produto. Então, compreende os gastos para manutenção das atividades relativas à operação, ou seja, um negócio. Então, tem várias despesas operacionais. Depois nós temos o resultado operacional, que é calculado como resultado bruto menos despesas operacionais. Então, aqui nós temos resultado bruto. Então, lucro operacional é lucro bruto ou resultado bruto menos despesas operacionais. Aí a gente tem agora provisão para o imposto de renda e contribuição social. Só vai existir isso aqui em empresas que são optantes pelo lucro real. Tá? Então, a gente faz o cálculo da provisão do imposto de renda e depois a gente tem o resultado líquido antes da participação e contribuições, que como que eu calculo? Resultado operacional menos provisão de imposto de renda e contribuição social. Aí nós temos as participações e contribuições no caso de SAs, então tem as participações de empregados, contribuições, dentre outros. E a gente chega no quê? A gente chega no lucro líquido do exercício. Como que a gente calcula? Resultado líquido antes das participações, menos participações e contribuições, e a gente chega no lucro líquido do exercício. Aí depois a gente tem mais juros sobre capital próprio. Opa, voltando aqui. E a gente chega aqui ao final no lucro líquido por ação. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora das perspectivas do balanço patrimonial. Então, na perspectiva financeira, o balanço patrimonial, a parte do ativo é chamado de aplicações de recursos onde a empresa investe. Na perspectiva financeira do passivo, é fonte de recurso, ou também chamado de capital de terceiros. Então, quando a gente for fazer análise das demonstrações, vocês vão ver muito nas fórmulas capital de terceiros, capital próprio. Então, o que é capital de terceiros? São o saldo lá das contas do passivo. E temos também fonte de recurso, patrimônio líquido é chamado de capital próprio. Aí nós temos outra perspectiva que é patrimonial, onde os ativos são
classificados em bens e direitos, os passivos em dívidas e obrigações e o patrimônio líquido em valor residual dos ativos, líquido dos passivos. E matemática, que é passivos igual ativos igual passivos mais patrimônio líquido. Então, nosso foco aqui, o foco que nós vamos trabalhar aqui é nesse conceito. Então, o que é capital de terceiros? Então, é formado pelo passivo circulante e passivo não circulante. E também aqui outro foco na análise das demonstrações, o que é capital próprio, é os valores correspondentes ao patrimônio líquido. Bom, finalizamos aqui a nossa web aula 1.2. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.